Tá não. Thaís. Tu, Thaís? Uhum. Nossa, tá me sobrando. Tá vendo? É nova? É usada? Nova. Então vamos voltar, né? Poucos minutinhos a gente termina essa parte de saúde do idoso. Então vocês viram, né, como são os cuidados em saúde do idoso. E esse cuidado não pode ser feito só por um profissional, e sim a equipe lá da atenção básica. Envolver toda a equipe nessas ações. E prestar sempre bem atenção às queixas dos idosos. Porque tem idoso que quer falar, que tem alguma queixa, e tantos familiares já acham que é natural, que é coisa de idoso e não leva a sério. Às vezes, ele quer falar, o idoso quer falar a um profissional de saúde e quer ser atendido, quer ser ouvido. Então, nunca podemos, né, agir com indiferença com o idoso. Temos que ter aquele olhar atento, se interessar realmente pela vida do idoso, pela queixa do momento, tá certo? Porque tem várias instituições, vários profissionais que é o idoso falando e ele sem colocar, como se diz, nenhum interesse na conversa do idoso. Acha que é conversa de idoso, que é reclamação de idoso, que todo idoso tem que reclamar, todo idoso tem que ser doente, e não é assim. Então, vocês, quando estiverem trabalhando na área, tenha também uma atenção diferenciada para os idosos. E quando a equipe, na visita domiciliar, já identifica alguma situação de risco para o idoso, tenta se resolver lá com a equipe da atenção básica. Quando não se consegue, aí pode, como se diz, envolver outros setores, tá certo? Então, é um trabalho que pode ser envolvido outros setores. Pode comunicar assistente social, lá na Secretaria de Assistência Social, que tem um idoso que precisa de outros cuidados, tá certo? Então, pode articular com outros setores. Se é um idoso que relata que não consegue dormir direito, tem insônia, está um pouco ansioso, inquieto, então ele precisa também de um acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra. Então, você vai também referenciando esse idoso para outras linhas de cuidado. Se é o idoso que está em situação de risco, de vulnerabilidade, do ambiente como mora que não é apropriado, pode sim você ir na prefeitura e comunicar que é uma casa que em condições, né? Péssimas condições, o teto caindo, as paredes caindo. Então, tudo isso você pode também resolver o problema de vida desse idoso. Às vezes é um cartão da aposentadoria dele que está na mão de uma pessoa que só come o dinheiro e não leva nenhum alimento para esse idoso. O idoso também reclama muito em relação a isso, ao dinheiro que é dele e que ele não tem acesso. Então, se conversa Ô, com a... professora, mas na maioria das vezes, nessa história do cartão, começa dentro de casa mesmo, né? Com a própria família. Então, aí se conversa com a família que o dinheiro é dele, uma boa parte é destinada à conta, a pagar a conta de energia, água, fazer a feira, mas também tem que ter o dinheiro dele, na mão dele, né? Não é pegar todo o dinheiro, ele também precisa ter o dinheiro dele. Tenta se conversar com a família. Quando a família não dá, como se diz, não tenta resolver essa situação, aí você procura outro setor que resolva, tá certo?
pode sim procurar uma orientação com outro setor. Muito bom para aconselhar é assistente social do seu município, certo? E na assistência social de lá é onde você pode fazer as queixas, as reclamações. Olha quem está assistindo a aula, mas Sônia. Tá danada tirando aqui do vídeo, botando, tira e bota. Sim. Então é isso, viu, gente? Quando vocês acharem alguma situação que é desfavorável, tente resolver, tá certo? Tente resolver junto com a equipe. Professora, tem a questão também. Carla? Tem a questão também do Conselho Tutelar para o Idoso, né? Também tem a proteção ao idoso, o Conselho do Idoso. Quase toda cidade tem que ter o Conselho do Idoso. Aí você procura saber onde é que funciona o Conselho do Idoso. Se for aquele idoso ativo que gosta de participar de tudo, bota ele para participar das reuniões do Conselho também, onde ele também vai dar ideias, tá certo? Nas ações que tem lá na atenção básica, convida os idosos, vamos fazer ação com os idosos, chama nutricionista, o educador físico, os idosos adoram essa parte de mexer o corpo, né, de atividade física. Então, quando mostra para ele a importância dele desenvolver uma atividade física, ou lá no posto, ou também essa atividade física pode ser feita lá na academia da saúde, ou um setor onde seja mais próximo para o idoso. Às vezes é uma escola, que você pode pedir emprestado o pátio da escola, a quadra do município, mas ações voltadas para os idosos têm que ser desenvolvidas, tá certo? E você se coloque sempre no lugar do idoso. Porque triste é aquela pessoa que não chega à velhice, né? Porque morreu jovem. Então, todos nós temos, né, essa esperança de um dia chegar à velhice. E como vai ser a nossa velhice? Será que vão agir dessa forma, achando que nós somos inúteis, que nós não podemos decidir em nada? Então, se colocar sempre no lugar do outro, né? Vamos continuar com saúde do idoso. Já está finalizando. Já vimos a parte do vídeo. Então, é importante também você, profissional da saúde, né, não cometa violência contra a pessoa idosa. Existem várias formas de agredir o idoso. Negligência, né? Abandono, agressão física, sexual e psicológica. Às vezes uma palavra machuca muito mais do que uma agressão física. Se você estiver sofrendo ou conheça alguém que esteja sofrendo qualquer forma de violência, conte o que está acontecendo ao profissional de saúde, né? Você tem que orientar isso ao idoso. Olha. Se tiver alguma coisa diferente, pode confiar no profissional de saúde, ligar para esse Disque 100 ou buscar ajuda do Conselho dos Direitos dos Idosos, que todo município tem o Conselho dos Direitos dos Idosos. Foi importante, Carla, lembrar. Pode ir também direto na delegacia ou no Ministério Público, tá certo? Tem pessoas que dizem assim, eu tenho vontade de denunciar, mas eu não tenho nenhuma prova, não tenho uma foto, não tenho um vídeo, não tenho nada. Não precisa, minha gente. Você faz a denúncia e eles vão investigar. Na investigação, sempre acha alguma coisa, tá certo? A violência contra o idoso, ela pode ocorrer de várias formas. Os tipos mais comuns de violência incluem a violência física, né? Que é bater no idoso, às vezes na hora do banho. Tem idoso que sofre realmente maus tratos na hora do banho, agressões mesmo. Agressões psicológicas ou emocional, como fazer o idoso sentir-se constrangido ou humilhado diante de alguma situação. O idoso querer fazer alguma ação e alguém dizer assim, não, você não tem idade mais para isso. Isso é humilhante para um idoso. Como também financeira. O
caso de familiares que se utiliza de recurso dos idosos para si. Então, o idoso tinha um carro. Idoso não pode dirigir. Aí alguém começa a dirigir aquele carro do idoso, um filho, um neto, e dali já se apropria, né, daquele carro, do bem que ele tinha. Então, isso não pode acontecer. Como também sexual. Mesmo em conversas, quando isso for contra a vontade e os princípios dos idosos. Tem idosos que não gostam, né? É uma falta de respeito estar falando sobre sexo na frente dele. E mesmo assim, muita gente continua falando, deixando o idoso constrangido, às vezes até mostrando cenas, vídeos, fotos. Então, isso também é um crime. E a negligência, deixar de agir quando necessário. Seja os responsáveis pelo idoso ou ele próprio sendo negligente consigo. Então, tem idoso que adoece à noite e o familiar fica esperando. Não, quando chegar de manhã é que leva para a emergência de um hospital, é que comunica. E o idoso passa a noite toda no sofrimento. Então, isso é negligenciar o atendimento a esse idoso. Como também a negligência pode acontecer dos profissionais de saúde. O idoso chega lá na atenção básica querendo um tipo de atendimento e é negligenciado. Não é oferecido o atendimento, não é explicado, né, orientado onde é que ele pode ter acesso a esse atendimento, não foi encaminhado. O paciente necessitava realmente ir no oftalmologista, que ele está com catarata, com dificuldade na visão. O profissional de saúde viu e não encaminhou, não orientou, e depois esse paciente chega a cegar. Então, isso foi negligenciado. Então, tem que observar o idoso como um todo, certo? Muitas necessidades esse idoso vai ter, e os profissionais de saúde, né, aos pouquinhos vai articulando para ele ter acesso a todos esses serviços e seus problemas de saúde ser resolvidos. O que é violência contra idoso? É interessante você, profissional de saúde, reconhecer algum sinal que indique que esse idoso está sofrendo violência. Há sinais de maus tratos ou negligência no corpo do idoso. Você vai observar pelo físico, pelo corpo, se tem maus tratos. Se é um idoso que está sujo, com a roupa rasgada, né? Como está a questão da higiene dele, as unhas, se estão limpinhas. Se é um idoso que nunca é levado para cortar o cabelo, né? O cabelo está um pouco grande, sujo. Então, algum sinal você vai perceber, tá certo? Na pele também do idoso, é uma pele frágil. E às vezes a gente encontra o idoso, né, com aquelas lesõezinhas roxas na pele, como se alguém pressionou, alguém apertou. E quando se pergunta, nem é o idoso que responde. Sempre algum familiar, o cuidador já responde por ele. Ah, foi ele que bateu o braço na cama, bateu na porta do banheiro. Não espera nem o idoso dizer como foi que aconteceu. Então, isso também é um sinal, tá certo? Os idosos demonstram estar desconfortável na presença do familiar ou cuidador. Eu já vi muito isso. O idoso, quando estava só com o profissional de saúde, ele conversa, ele relata sobre sua vida, suas queixas e dificuldades. E quando chega alguém da família, ele se cala, ele trava, não consegue falar nada. Então, isso é um sinal. Quando você chega que só o cuidador, só o familiar é que fala, e há nenhuma queixa do idoso. O idoso sendo uma pessoa consciente, orientado, gosta de dialogar, mas quando você chega na residência que ele não fala, só fala um familiar, também é um sinal para você ir mais vezes investigar melhor essa situação. Um idoso comunicativo tornou-se calado de uma hora para outra. Um idoso se recusa a fazer atividades que antes ele adorava. Ele adorava fazer a caminhadinha, mesmo que seja de 15 minutos ao redor da sua casa. De repente, ele parou.
Ali é porque ele recebeu uma pressão forte de não ir, não tem precisão, não tem necessidade de um velho estar na rua. O idoso adorava jogar baralho com os amigos na praça. De repente parou de ir. Alguma coisa aconteceu que ele adorava, ele gostava, ele se divertia, ele sorria. Então também é sinal de alerta. O idoso responde de maneira inadequada ou desanimada ou desmedida a uma situação cotidiana. Então, é uma situação que aconteceu com ele e ele não sabe nem contar direito. Por quê? Porque ele já foi orientado a não dizer a verdade. Aí, quando ele vai falar com mentira, ele não sabe nem mentir. Aí ele, como se diz, gagueja, conta uma história de um jeito, quando você pede, senhor, repita de novo, como foi que o senhor se queimou? Aí ele já contou outra história um pouco diferente. Então, é interessante observar essas coisas. O idoso passou a apresentar sinais de demência de uma hora para outra. Surgiram dúvidas em nome do idoso de uma hora para outra. Ou surgiram dívidas. Então, se tem dívidas em nome do idoso, o saldo bancário do idoso, né, está diminuindo. Então, isso também é uma violência que estão fazendo com ele. Fazendo dívida no comércio em nome do idoso. Isso não pode acontecer, tá certo? Como também mexer na conta, nos dinheiros do idoso. Isso é um crime, é uma violência. Na hora da conversa, o idoso diz: eu tenho nome limpo, ninguém nunca me cobrou. E ultimamente eu fui cobrado por uma dívida que um neto fez, um filho fez, um sobrinho. Isso é uma violência para ele. Infecções ou feridas surgiram de maneira inexplicável, tanto no corpo como também na região genital. Se tiver, é um sinal. O idoso está desidratado, desnutrido, tem descumprida as prescrições médicas ou vive em condições inseguras. Essa parte da prescrição médica é interessante, porque tem idoso que toma, por exemplo, o seu remédio da hipertensão 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. E você chega lá e vê que tem muito remédio sobrando. Esse idoso só está tomando um por dia, no dia que quer. Então, às vezes é isso. O cuidador não está dando o remédio certo a ele. Ele interrompe um tratamento. Às vezes não é por vontade própria. É o familiar dizendo, não precisa estar tomando esse comprimido todo dia. Não é interessante. Então, isso também pode ser uma violência. E também se ele está desidratado ou desnutrido. Tem idoso que passa fome, porque chegou, tomou seu café às 7 horas da manhã, só vão oferecer o almoço 12 horas. Nesse intervalo, umas 10 horas, ele tem fome. E muitas vezes, quando vai pedir uma comida, é negado. Muitos idosos passam fome. O senhor comeu na estante e já quer de novo. Ainda não é hora de almoço. Então, ali, esse paciente ele vai ficando desnutrido. Que o idoso, né, ele tem a sua necessidade nutricional diferenciada. Passa a ser como uma criança, comer a cada 3 horas, a cada 2 horas, né? Reduz a quantidade para aumentar na quantidade de vezes. Reduz a quantidade da comida, né? Aquele prato que ele comia cheio, agora ele come pouco, mas quer comer mais vezes ao longo do dia. E tem muito familiar que não deixa. Nega comida de idoso, isso é crime. E sobre as condições inseguras, o ambiente em que ele vive não é seguro. Ele tem risco de queda. No banheiro é muito liso, não tem nenhuma uma barra de proteção. Muitos degraus na casa, tapetes escorregadio. Então você tem que observar também a condição, o risco que ele mora. Orientou, voltou lá e está do mesmo jeito, denuncia, certo? Para finalizar, nós temos mais um vídeo. Deixa eu ver se terminou.
Pronto, nós temos um vídeo para finalizar. Para mim, eu só tinha colocado 2 vídeos nesse. Esse vídeo a gente já viu na estante, eu coloquei ele 2 vezes. As políticas públicas de saúde que você pode ler, que protege o idoso, eu já citei, está lá na Constituição. A Política Nacional do Idoso, pode ler ela, que ela é essa lei, né, 8.842, de 94. Tem vários artigos dessa política que é voltado para pessoas idosas. E tem o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é importante você, profissional da saúde, ler ele todinho. Tem acesso a esse estatuto que lá está dizendo o que pode e o que não pode para o idoso. Quais são as ações, o que o idoso pode fazer, tá certo? Então, leia para vocês ficarem mais orientados sobre esse assunto. Eu acho que tem o Estatuto do Idoso aí na apostila de vocês. Dê uma olhadinha, para mim eu vi foi lá. E para finalizar, nós temos o último slide, é esse vídeo. O Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que 1 em cada 4 pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar no que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam, e é por isso que em 2003 foi lançado o Estatuto do Idoso, para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro com o bem entender. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. Que nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos, públicos e privados, devem nos destinar 5% de suas vagas. Lojas, prédios e qualquer lugar com atendimento ao público devem garantir nossa acessibilidade sem degraus ou obstáculos que limitem o acesso. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento. Abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda, cometer maus tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa, com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeita de maus tratos ou de violação aos direitos de pessoa idosa, ligue para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade e evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito.
agora eu me lembrei, sobre violência, eu tinha colocado um vídeo mesmo. Esse vídeo anterior, que eu achei que era o mesmo repetido, é um vídeo que fala um pouquinho sobre a violência contra idoso, tá certo? Então, vamos assistir ele e aí finalizamos a aula de hoje, tá certo? Vocês têm dúvidas sobre essa política do idoso? Posso prosseguir com o vídeo, não é? Pode, professora. Tá certo. De acordo com o IBGE, no ano 2000, os adultos maiores de 65 anos representavam 5% da população brasileira. Em 2020, É o serão mesmo 20... vídeo. Eu estava pesquisando um vídeo sobre violência, mas eu acho que eu não baixei ele, não. Mas deu para a gente falar, né, muito bem sobre a violência, vocês entenderem quais são os tipos de violência. E ler esse Estatuto do Idoso, tá certo? É importante ter acesso ao Estatuto do Idoso. Teve um tempo que esse estatuto era bem disponibilizado, divulgado. Então, lá no Conselho dos Idosos talvez tenha muitos estatutos, né, os livrinhos, para pegar, para distribuir para as famílias que têm idoso, para orientar. Pode chamar esse profissional que trabalha no Estatuto do Idoso para dar uma palestra, uma ação a ser desenvolvida com aquelas pessoas que cuidam dos idosos, para elas saberem, né, que estão cuidando de uma vida, de um ser, e que não pode ser cuidado de qualquer forma, que na realidade o que a gente vê é isso. Se for um idoso que tem boa condição financeira, os cuidados é um. E se for aquele idoso, que é o que mais tem lá na atenção básica, né, na unidade de saúde onde vamos trabalhar, são idosos, né, com renda muito baixa. Às vezes, família inteira, 10 pessoas dependendo do salário desse idoso, fazendo empréstimo no nome do idoso. Né? O idoso precisando de suas coisas, de cortar o cabelo, fazer uma barba, usar uma roupa diferente. E falta para o idoso, que tanto já trabalhou na vida, tanto já contribuiu, e no final da vida ele passar por essas situações precárias. Então, isso é muito, muito triste mesmo, mas é a realidade a qual nós vamos nos deparar quando estivermos lá trabalhando na atenção básica. Então, é isso, minha gente. Por hoje termina a aula. Vocês querem fazer algum tipo de comentário? Podem ficar tranquilos, tá certo? Eu vou já deixar esse slide, essa aula também disponível lá no grupo da turma de vocês, para vocês também rever, tá certo? E fiquem lendo a apostila. A aula termina cedo hoje, né? Tá terminando de 11 e pouco, mas até 12 horas vocês têm para ler a apostila de vocês, que fala direitinho sobre a política de saúde do idoso. Tchau, até sexta-feira para a gente encerrar essa disciplina. Fique com Deus. Tchau.